Olá, profissionais harmonizadores! Hoje eu vim falar um pouquinho sobre bioestimuladores de colágeno. Você sabe o que é um bioestimulador de colágeno? Um bioestimulador de colágeno nada mais é do que algo que vai aumentar o seu colágeno, atuando no rejuvenescimento da sua pele. Isso mesmo. E por que é importante saber um pouco mais sobre bioestimuladores de colágeno? Eu, doutora Priscila Menezes, hoje vou te contar no nosso basicão, na nossa aula de introdução sobre bioestimuladores de colágeno. Eu vou te mostrar a importância de realmente entender tudo sobre bioestimuladores de colágeno e fazer com que você agora tenha sim interesse em cada vez mais prosperar e entender sobre esse assunto na sua prática clínica. Então vamos lá. Os bioestimuladores de colágeno nada mais é do que aqueles indutores de colágenos endógenos. A gente vai falar muito sobre hidroxapatita, ácido polilático, falar muito sobre plasma ou PRF, que é fibrina rica em plaquetas, e fios. A gente vai tentar entender um pouquinho qual que é a importância da gente estar inserindo eles dentro da harmonização. Nós estamos envelhecendo e com o envelhecimento o nosso colágeno ele está indo ladeira abaixo, tá? A gente está perdendo colágeno. E se eu for trabalhar somente com a toxina botulínica, eu vou entregar um resultado a nível de musculatura e derme superficial de resultado imediato. Se eu vou trabalhar somente com preenchedores faciais, eu vou ter ali uma volumização imediata, uma melhora imediata da minha pele, mas eu não vou conseguir trabalhar a minha flacidez de pele. E principalmente quando a gente falar também de bioestímulo de colágeno e reposicionamento tecidual com os fios faciais, eu vou conseguir cada vez mais tracionar, reposicionar esses tecidos, voltando esses tecidos para onde eles estavam quando nós éramos jovens. Então os bioestimuladores de colágeno, eles vão ajudar muito a gente conseguir gerenciar esse levantamento da face, essa diminuição que a gente tem, né? Esse processo de cadaverização que a gente está entrando com o envelhecimento, onde ocorre uma degradação das nossas fibras de colágeno, a nossa derme ela começa a diminuir, os nossos coxins adipocitários, a nossa gordura da face ela começa a diminuir e ao mesmo migrar para o nosso sulco naso, a gente começa a ter, né, um processo de cadaverização visual, as nossas têmporas cada vez mais fundas, processo de migração e uma flacidez muito elevada, a gente começa a perder os contornos da face, começa a pronunciar o jaws, que incomoda demais, e o nosso sulco naso cada vez mais é enfático, gordinho. E o paciente chega assim para você: eu quero aplicar preenchimento na região do sulco naso. Você, pelo amor de Deus, não, não e não. A gente precisa bioestimular o seu colágeno para a gente começar a sustentar essa face, aplicar também os fios faciais para a gente tracionar, reposicionar esses tecidos. Então, por isso que é muito importante. Na minha prática clínica, quando eu comecei lá atrás na harmonização, primeiro curso, toxina botulínica, segundo curso, preenchimento, mas daí vem aquela insatisfação. E a pele do paciente? Aí a gente vai falar de um gerenciamento extraoral, intraoral, que a gente vai falar em outro curso, que é o Melan Redux. Mas e o bioestímulo de colágeno endógeno? O bioestímulo de colágeno ali com procedimentos invasivos, que a gente vai trabalhar com o hidroxapatita, com o ácido polilático, com a própria fibrina, tá? E com os próprios fios e reposicionar os tecidos. Então é muito importante a gente ter esse entendimento, porque hoje em dia, quando eu falo de harmonização, o preenchimento, ele é somente um refinamento. O que adianta o paciente chegar na minha clínica hoje, eu aplicar a toxina botulínica e eu fazer um planejamento com aquele excesso de flacidez na pele? Eu vou ter que colocar ali umas 30 seringas para eu conseguir sustentar a face do meu paciente. Lógico que existe sim vários profissionais que fazem o full face com 15, 30 seringas até numa mesma sessão, mas pessoal, isso tá virando realmente
é um procedimento muito perigoso. Por quê? Nem sempre a gente sabe o que o paciente tem na face. E os riscos de intercorrência com preenchimento facial, eles estão aumentando gradativamente e de uma forma extremamente alarmante, porque os pacientes que estão precisando hoje gerenciar a pele são pacientes que lá atrás, muitos já fizeram PMMA. Não que o PMMA não seja indicado. Sim, se você aplicar ele de uma forma correta, ele é indicado. Existem muitos casos, onde ele pode ser aplicado. E ele já foi aplicado muito tempo no passado por vários médicos, cirurgiões plásticos, de uma forma adequada, sem intercorrência alguma. O grande problema do PMMA, depois que você aplica o PMMA, você não pode colocar mais nada na face, principalmente ácido hialurônico. Então, torna-se perigoso práticas excessivas com ácido hialurônico. E outro ponto importante também, se você tem excesso de ácido hialurônico na face, você também não pode fazer outros procedimentos. Então, cada vez mais a gente está buscando o natural. E o natural, ele está onde? Nas técnicas de bioestímulo de colágeno. Então, por isso, você compreender os diferentes tipos de bioestimuladores de colágeno, entender um pouco do diagnóstico da face, dos diferentes tipos de face, entender um pouco de visagismo, qual tipo de bioestimulador eu posso colocar nessa face, nessa outra face, em relação aos perfis de flacidez, é extremamente importante. Porque hoje no mercado eu tenho vários tipos de bioestimuladores, vários tipos de marcas de hidroxapatita, vários tipos de marcas de ácido polielático. Qual é melhor? A experiência clínica de estudo, porque na hora que você vai comprar, se você comprar de forma aleatória, o seu fornecedor, ele tá falando, nossa, é maravilhoso tal, isso e aquilo, mas e aí, realmente é maravilhoso? E de acordo com o seu fabricante, você tem que aplicar numa sessão, depois de 45 dias outra, depois de 60 dias outra e assim consequentemente. Se você tiver, um planejamento adequado, você inserir outras tecnologias associadas, você não pode dar um espaçamento maior entre as aplicações? Sim. Então, é isso que a gente vai falar, é sobre como você aplicar o bioestimulador adequado, o intervalo adequado e principalmente você não ter intercorrência alguma. E como que a gente vai otimizar os nossos resultados, tá? Então eu sempre falo que o bioestimulador ele vem depois do Botox e de forma coadjuvante com o gerenciamento de pele. O paciente chegou para mim, eu posso fazer a toxina no primeiro momento. E no segundo momento, eu posso gerenciar minha pele com técnicas de bioestimuladores extraorais, o Melan Redux, peeling, microagulhamento, intradermoterapia, técnica de microinfusão de ativos e bioestimuladores de colágeno. Então, coadjuvante. E depois até chegar no último, que seria o preenchimento facial, que seria a cerejinha do bolo, para a gente estar gerenciando essa face, tá? Então, qual bioestimulador usar? A hidroxapatita, eu tenho diferentes marcas. Qual que é a característica predominante da hidroxapatita? 30% material, hidroxapatita de cálcio, 70% de carbômero. Nós temos o ácido polilático, nós temos diferentes marcas, Eleva, Sculptra, onde o Sculptra tem 150 mg, Eleva 210 mg. Significa que o Sculptra, eu posso trabalhar uma face, o Eleva eu posso trabalhar duas áreas. Então, assim, existem algumas diferenças importantes e principalmente como trabalhar agora numa diluição imediata, Sculptra, Eleva, como que a gente pode ter resultados maiores e ao mesmo tempo não ter nódulos, intercorrências, porque dependendo de como a gente está manipulando, a gente pode ter nódulos. Se o nódulo ele for cuidado imediatamente, ou melhor, se ele for prevenido, maravilha! E é isso que a gente vai falar muito sobre técnicas de gerenciamento de intercorrências. Como que eu posso, imediatamente após a aplicação de um bioestimulador de colágeno, fazer com que eu evite qualquer tipo de intercorrência nesse prazo maior de 7, 15, 30 dias e até mesmo nodulações posteriores, tá? A gente vai entender um pouquinho através da laser terapia os princípios de aplicações também. Outro ponto importante,
hidroxapatita, ácido polilático. Qual tipo de face eu posso utilizar esse material? Ou então, independente da face, perfil de flacidez, a gente sabe que o ácido polilático é 70% ácido polilático, 30% carbômero. Significa que esse material ele volumiza muito mais do que a hidroxapatita. Mas em contrapartida, tenho que tomar muito cuidado em aplicações em faces hipertróficas e é um bioestimulador que vai muito bem em faces magras. Mas em caso de flacidez elevada, eu tenho que aplicar um ácido polielático. E aonde aplicar? Então, esses vetores que a gente fala de tracionamento para faces hipertróficas, eles são muito importantes para você não ter o efeito fofão. Outro ponto importante, plasma rico em fibrina ou fibrina rica em plaquetas. Aqui a gente fala de um material autólogo que pode ser coadjuvante no gerenciamento desse scaffold para a gente estar trabalhando junto, né? Que seja uma hidroxapatita, que seja até mesmo um ácido polilático. A gente pode estar associando esses biomateriais, porque o PRF, que é a fibrina rica em plaquetas, é um material autólogo. E esse material vai ser super importante para a gente ter um efeito maior, uma resposta maior de celularidade naquele scaffold de fibrina e, consequentemente, eu vou otimizar os meus resultados. Outra inclusão também, eu posso trabalhar associando mesclas? Depende, por quê? O meu ácido polilático eu tenho carga, a minha hidroxapatita eu não tenho carga, mas a minha fibrina eu tenho carga. Então, dependendo do que eu estou misturando, eu posso ter precipitação, eu posso aglutinar o meu material, ou eu posso ter qualquer tipo de intercorrência maior na face. Em relação agora à aplicação de materiais, muito bem-vinda a aplicação de hidroxapatita junto com ácido hialurônico, hidroxapatita junto com mesclas, hidroxapatita junto até mesmo com PRF. Mas o ácido polilático a gente não pode aplicar juntamente. Não pode, por causa de carga. Então a gente não aplica o ácido polilático junto com nenhum material. E principalmente um cuidado maior nessa aglutinação. Outra questão muito importante. Quando você fala de plano de aplicação, sempre estou aplicando no subcutâneo. Então, essa percepção de plano de aplicação é muito importante. Cânulas, utilizando sempre cânulas, cuidado com agulha. Eu detesto aplicações com agulha. A gente tem que tomar cuidado. Essa aplicação conjunta entre materiais. A gente também tem que entender qual que é a reticulação desse ácido hialurônico para eu estar misturando junto com a minha hidroxapatita, para saber qual é o plano de aplicação. Mais superficial, mais profundo, tá? Ou então supraperostal, bem profundo, em alguns pontos tipo MD Codes. Então a gente tem que entender como trabalhar com esses materiais, qual a sua indicação. Mas isso tudo entendendo um pouquinho sobre visagismo, o tipo de face, principalmente entendendo também um pouquinho da anatomia, que vai fazer diferença, principalmente em relação a plano, a mecanismo de ação, a estruturação. E também quando a gente pode estar associando os fios de tração ou até mesmo os fios de colágeno, porque dependendo da área de aplicação, eu não posso aplicar uma hidroxapatita, eu não posso aplicar um ácido polielático. Por exemplo, na região superior eu não posso aplicar ácido polielático, Sculptra, Eleva, na região, né, oral também não. Mas uma hidroxapatita eu posso aplicar no terço superior, no terço médio, cuidado no terço inferior para não pesar a papada, posso aplicar no pescoço. Então, dependendo do material, eu tenho que tomar cuidado. O Sculptra, o Eleva, eles são volumizadores. Então, eu tenho que tomar cuidado e sempre trabalhar fugindo do meu JOWS. Se o meu paciente ele tem uma pitose muito grande, um JOWS pronunciado, eu vou aplicar bioestimulador aqui? Não. Então, esse planejamento é extremamente importante. Quais as áreas? Aonde eu vou colocar os vetores para trabalhar com esses materiais, tá? Zonas de segurança, onde eu posso aplicar esses materiais. Uma massagem muito vigorosa, a regra dos 5. 5 dias, 5 vezes ao dia, tá? 5 dias, 5 vezes ao dia. Então, sempre a regra dos 3, 5. Então, eu vou fazer lá 5 dias,
5 vezes ao dia e durante 5 minutos, tá? E quando eu posso estar trabalhando aqui, principalmente com fios de tração ou os fios de colágeno na região perioral, o material que seria o melhor para colocar na região perioral, na região dos olhos, pálpebra superior e inferior, seria o PRF, e os fios de colágeno, os fios de tração, a gente vai fazer o quê? O efeito lifting. E nesse curso a gente vai falar muito sobre as técnicas de aplicação, quem deve vir antes, quem deve vir depois. Eu posso trabalhar com os fios juntos com os bioestimuladores na mesma sessão ou tem que ser depois, as técnicas anestésicas, como que eu posso trabalhar com anestesia nesse procedimento ou então nos pertuitos de entrada das cânulas. Cânula, qual é a cânula adequada a gente está trabalhando, como que a gente realmente deve, né, trabalhar um planejamento facial adequado. E como que eu tenho que fazer o planejamento completo do meu paciente. Então hoje ele vai fazer a toxina, depois ele vai fazer os bioestimuladores, gerenciamento de pele, quantas sessões, o que eu vou estar intercalando. Ele vai fazer uma sessão de ácido polilático, né, um Eleva, um Sculptra, depois de um mês ele vai fazer outra sessão de Eleva e Sculptra, ou então ele vai fazer uma sessão de Eleva, 3 de PRF, que são materiais autólogos, bioestimuladores, ou ele vai fazer uma de Eleva e uma de fio e fio de tração. Então a gente pode estar planejando de acordo também com a expectativa, tá, do paciente, tanto a expectativa, o que ele quer melhorar, mas também a expectativa financeira, o quanto eu posso cobrar desse paciente. Então eu posso trabalhar com um plano A, um plano B, um plano C. Eu tenho até 10 mil para gastar, eu tenho até 15 mil, eu tenho até 20 mil. Então você pode fazer um planejamento maior e um planejamento mais enxuto para esse paciente. Outro ponto, associação de técnicas de gerenciamento de pele, cosmetologia tópica e oral. Muito importante, se você está fazendo um bioestimulador de colágeno, você tem que dar substrato. Então, esse paciente tem que tomar um colágeno hidrolisado, tem que tomar vitamina C, ácido hialurônico, minerais importantes. Esse paciente também tem que utilizar um creme. Olha que interessante, quando eu faço, né, a suplementação do meu paciente, dou um creme para o meu paciente usar no home care, a entrega de resultado é rápida. Em 30 dias eu já vejo uma melhora na condição da pele dele. Em contrapartida, se o meu paciente não toma nada, não usa nada, eu tenho que falar para ele, olha, a entrega de resultado ela vai ser em torno de 90 dias. Então eu também tenho que gerenciar a expectativa do meu paciente. Porque se é um paciente ainda que fica no sol, que um paciente que bebe, um paciente que fuma, tudo isso está competindo com o meu tratamento. A epigenética é muito importante a gente entender todas essas características da qualidade de vida do nosso paciente, porque depois ele vai te cobrar um resultado e você vai falar assim, realmente, você fuma, você bebe, você fica no sol, você tem uma vida extremamente estressada, você não quer tomar nada, eu prescrevi uma formulação, você não tomou. Por isso que fica a dica, melhor você cobrar um pouco mais do seu paciente e você dar para ele uma bolsinha sua personalizada, com o logo da sua clínica, dá uma cápsula de colágeno para ele, dá um cosmético tópico para ele, isso vai agregar o seu tratamento. E até então isso é muito importante porque quando ele vier atrás de preço e você vai chegar com tudo isso para ele vai dizer, nossa, mas tá barato porque eu ganhei tudo isso, tá? E você também vai atrás de uma maquininha para fazer o seu parcelamento. Parcela em 10 vezes, em 12 vezes, até o máximo que você puder, para conseguir vender um tratamento de valor agregado, 10 mil, 15 mil reais, porque é diferente você vender um tratamento de 12 mil reais em 3 vezes, vender em 10 vezes de 1.200 reais, que é o mesmo valor. Então fica mais essa dica. Em relação às fichas de anamnese, as fichas de anamnese tem que ser totalmente assim, completa. Você tem que falar de tudo sobre esses materiais, a gente fala de tudo, o que é um ácido polilático, o que é uma hidroxapatita, o que é um fio de PDO de tração, quais são as indicações desses procedimentos,
quais são os riscos desses procedimentos, porque quando você fala de riscos, qualquer tipo de procedimento ele pode ter um risco, porque ele é operador dependente e ele também é paciente dependente. Se o paciente ele não fizer de forma adequada o seu pós-procedimento, a gente pode ter risco. Então ali na ficha de anamnese a gente tem que deixar tudo isso muito claro e comprometer o paciente que ele tem que fazer o pós dele de forma adequada. E esse monitoramento da sua secretária ou de você como profissional no pós é muito importante. Ele vai te mandando foto, ele vai te passando o que ele está sentindo, ele está tomando remédio de forma adequada, ele precisa te falar isso, porque até mesmo quando a gente faz um procedimento de bioestimulador, a gente passa uma profilaxia medicamentosa e a gente passa um pós-medicamentoso. Então ele precisa estar apto, né, para fazer tudo isso certinho na sua casa. A ficha de anamnese, os termos dos procedimentos, a ficha de mapeamento clínico. A ficha de mapeamento clínico, eu sempre gosto de deixar ali um rostinho, você desenhar tudo que você fez no paciente, colocar, né, a nomenclatura, o que você usou, a data, o quanto o paciente pagou, e se ele voltou depois de 15 dias, tem um outro rostinho ali que você vai informar qualquer tipo de alteração, o que aconteceu ali, tá? E outro ponto importante também, você deixa de histórico, amanhã depois o paciente liga para você e fala, o que você fez no meu rosto? Eu fiz isso, isso, isso. Você pode tirar uma foto e mandar para o seu paciente. E todo protocolo que você faz, qualquer tipo de procedimento, você tira foto. Então você tirou foto do seu paciente sem marcação, você vai padronizar a sua técnica fotográfica de frente, de lado, o paciente que vira não é você que vira, você tem uma parede que seja preta ou branca, você vai padronizar a faixinha, tira a fotografia, o perfil da musculatura. Depois, quando o paciente, né, tiver deitado na maca, você fez todo, né, os vetores dessa pele, onde vai ser o pertuito, onde que você vai aplicar. Você mapeou toda a face com os vetores importantes para você fazer os bioestímulos de colágeno ou então passar os fios. O que você vai fazer? Tirar foto. Bom, então é muito importante a gente entender esses vetores e esse registro fotográfico, porque amanhã depois se o paciente falar para você, eu fiquei fofão, você fala assim, não tem como você ficar fofão. Uma, que eu apliquei o material certo. E outra, que os vetores que eu utilizei, eles estão tracionando a face para a área posterior. Eu não apliquei nessa região. Então, assim, você tem como argumentar com o seu paciente. E você sabe aonde você aplicou para você ter maiores resultados. Então, de modo geral, essa ficha de anamnese vai ser super importante porque vai mapear todo o histórico clínico do seu paciente. Ele tem algum tipo de doença, doenças pró-inflamatórias, toma algum tipo de medicação que pode realmente atrapalhar os resultados do seu bioestimulador. Ele também está utilizando algum tipo, né, de medicamento ou até ele tem diabetes, qualquer tipo de coisa que vai atrapalhar essa cicatrização, porque a gente está mexendo com reparo tecidual. Outro ponto importante, quando a gente fala dos termos dos procedimentos, muito importante o paciente entender como é feito, quais são os riscos inerentes e por que ele tem que fazer todo esse pós de forma adequada, para não ter intercorrência. Tudo que a gente fala para o paciente, ele realmente vai entender e não vai ser algo que eu posso dizer, deu ruim, deu mal, é algo errôneo, algo inerente à técnica do profissional. Nossa, tá vendo? Eu fiz naquele profissional, esse profissional não é bom, olha o que aconteceu comigo. Não, ele me alertou, ele inclusive falou tudo isso, tá no termo, eu assinei. Então, se tive essa intercorrência, pode ser devido à minha fisiologia, bem como também alguma coisa que eu fiz de errado no meu pós. Tá? Então, assim, a gente tem que deixar claro para o paciente. Ficha de mapeamento clínico. A gente vai mapear todo o histórico dele, porque amanhã depois ele liga para você, quero saber o que colocou, tá aqui, ó, seu histórico clínico. E até mesmo para você ter um histórico do seu paciente, o que você está fazendo ao longo da vida do seu paciente. O prontuário do paciente, gente, é a coisa sagrada, é o mais sagrado que você pode ter de documentação dentro da sua clínica. Todos os termos assinados, tudo que você colocou no rosto do seu paciente deve ser mapeado, tá? Então aqui a gente fala um pouquinho também sobre essas marcas específicas, os fornecedores, qual tipo de material a gente pode utilizar,
quanto cobrar, como que a gente pode estar associando outros procedimentos a um bioestimulador. Por exemplo, eu posso fazer um planejamento e indicar um peptídeo, uma toxina, um bioestimulador de colágeno, o fio. Qual é a ordem? Eu posso também fazer gerenciamento de pele, qual é a ordem? E quanto eu vou cobrar? Eu vou cobrar 1.800, eu vou cobrar uma hidroxapatita 2.500, eu vou cobrar um Sculptra 3.000, esse material eu vou utilizar numa paciente, em 2 pacientes, ou eu vou utilizar em 2 áreas, em uma área. Quanto que eu vou utilizar, qual é o máximo de diluição que eu posso colocar. Eu posso colocar 6 ml no terço, né, médio inferior. Eu posso colocar no rosto todo, no terço superior, qual é o material que eu vou utilizar. Porque a gente agora fala também de trabalhar essas rugas na região frontal com bioestimuladores. Então a gente tem vários tipos de materiais que a gente pode estar integrando ou não para ter um resultado potencializado ali, tá? E aqui a gente fala muito dessa vivência clínica, por isso que eu falo para vocês, e agora eu faço um convite para vocês. Eu tenho um curso de bioestimuladores de colágeno e fios faciais, onde eu englobo toda essa teoria, principalmente aqui falando um pouquinho sobre anatomia, sobre diagnóstico dessa face, sobre os tipos de rosto, visagismo, porque aqui a gente vai entender um pouquinho qual tipo de material a gente vai utilizar, ou então até mesmo o tipo de envelhecimento e flacidez da pele e como utilizar alguns materiais que têm uma volumização maior. Vamos falar um pouquinho de proporções, assimetrias, como tá associando os bioestimuladores aos fios na entrega de resultados, qual que é a durabilidade, como otimizar, como integrar essas técnicas, como associar no mesmo dia. E a gente vai falar muito de planos superficiais, profundos, aonde está aplicando cada tipo de material, os diferentes tipos de materiais, agulha, cânula, cânula sempre. Vai falar um pouquinho dos mecanismos de ação, a gente vai falar do planejamento como um todo, expectativa do paciente frente a resultados. Aqui a gente pode traçar um planejamento A, B e C e ir adequando essa expectativa do paciente quanto à entrega de resultados. Falar um pouquinho do gerenciamento de intercorrências. Deu ruim? O que eu posso trabalhar? Profilaxia com a cosmetologia. A gente pode fazer uma profilaxia com a farmacologia medicamentosa e um pós-procedimento com a cosmetologia e com a farmacologia. Quais são os medicamentos que eu devo utilizar? Vou dar um exemplo claro. Paciente com fio, entrada, pertuito, começou a passar maquiagem demais e tudo mais, deu um processo de infecção, mesmo a gente dando uma profilaxia aí de 5 dias de azitromicina, a gente tem que entrar com antibiótico um pouco mais enfático, às vezes até um clavulin ou uma claritromicina. Então a gente vai ter que fazer uma avaliação melhor do que a gente vai tá encontrando, ou qual intercorrência a gente vai estar gerenciando. Laser terapia no pós-imediato, no pós-tardio, 7, 15 dias, principalmente também quando a gente está falando de fios e bioestimuladores, o ácido polilático. E quando a gente fala aqui de toda a regulamentação que a gente tem que ter como profissional, seguro, a gente tem que ter um seguro profissional. E todo e qualquer seguro profissional, ele vai exigir uma documentação sua como profissional. Todos os termos revisados. Então, o que eu faço hoje na minha clínica, nos meus cursos, é passar toda essa segurança para o aluno, a nível de regulamentação, direito médico, direito profissional. Eu tenho uma equipe de advogados, uma equipe de marketing, uma equipe que trabalha muito essa parte de dar o suporte ao nosso aluno, tanto na hora de se vender como profissional, o marketing, o tráfego, mas também essa parte de regulamentação. Quão importante é a gente ter essa regulamentação. Então, os meus advogados, eles olham todos os termos para ver, não, doutora, tá tudo ok, ninguém consegue, desse modo, tirar proveito nenhum. Mas é importante que o seu paciente, ele assine esse termo, não fique só um termo ali banalizado, tá? Então, você tem que seguir à risca. E a gente vai ter muitos vídeos clínicos em pacientes. A gente tem mais de 20 pacientes gravados no dia a dia ali da clínica integrada, pacientes reais
em vídeos passo a passo numa apresentação direcionada. Procedimento X, Y, Z, o que eu fiz em cada procedimento e o vídeo clínico de cada paciente. Seja de Eleva, seja de PRF, seja de Sculptra, seja de hidroxapatita com mescla, sem mescla, seja de fios de tração, seja de fios de PDO, seja a nível de face, seja a nível de corpo. E principalmente ali na face, no corpo, em outras áreas, né, que a gente pode estar aplicando. Eu também vou dar esse direcionamento. E a gente vai ter nossas mentorias via grupo de WhatsApp. Então, se você acha, né, que está pronto, preparado para adentrar esse mundo de inovações em bioestimuladores e fios faciais, eu convido você a estudar comigo. Então conheça o meu curso 100% EAD com 48 horas de muita teoria e clínica integrada na plataforma Hotmart. Eu espero você!